A paz e a graça do nosso querido Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje, mais uma vitória. Chegamos ao último capítulo da carta de Tiago à igreja, porque é aos judeus messiânicos e nós somos Igreja de Cristo. Nesse último capítulo, Tiago continua trazendo mais conselhos. Como é bom, agradável, bem-aventurado, feliz aqueles que recebem a instrução, que aprendem, porque vão ser poupados de sofrimentos, por erros. Por isso nós temos na Bíblia todos os exemplos de grandes homens de Deus que erraram feio e não foram poupados de trazer para nós os seus exemplos. Nós aprendemos muito com os erros de outras pessoas. Se assim o fizermos, somos poupados. Não precisamos cair naquela armadilha. Mas nesse último capítulo, primeiro, Tiago, que já nos fala sobre dinheiro, sobre finanças, ele vem dar um último conselho. Aqui diz: aviso aos ricos. Não fica muito claro se Tiago está falando a ricos convertidos ou se simplesmente aos ricos ímpios que não receberam Jesus como Senhor das suas vidas. Porém, nós podemos aceitar como ambos. Porque há muitas pessoas que se convertem e ainda continuam em pecado. E o Espírito Santo falando, e a gente na esperança, na expectativa de que tais erros sejam corrigidos. Mas veja como ele é duro. Agora, ricos, escutem. Chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem. E essa ferrugem será testemunha contra vocês. Como fogo comerá o corpo de vocês. Nesses últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra e estão gordos como gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes e eles não podem fazer nada contra vocês. Quando nós lemos e meditamos nesse texto, não está falando de uma classe de ricos qualquer. Mas com todas essas características, esse rico citado aqui, nós podemos chamá-los de avarentos, porque a sua riqueza é voltada só para si. Nós podemos chamá-los de injustos, porque amontoam riquezas às custas dos seus empregados.
com a parcela do que seria o ganho dos seus empregados. Imaginem, amontoando riquezas, ouro, prata, e Tiago, cheio do Espírito Santo, está dizendo: ixi, a traça vai comer toda essa riqueza. A ferrugem vai acabar com tudo. O fogo vai acabar com tudo, inclusive com a vida dessa pessoa. Não tem como alguém com tal característica estar indo para o reino de Deus e herdar o reino de Deus. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. O problema não são as conquistas, os alvos. O problema é colocar a conquista em primeiro lugar, na frente de Deus, na frente da família, na frente da obra de Deus. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Então este é o problema. O problema não é ser rico, o problema é ser orgulhoso, ao ponto de se achar, dominar. A riqueza, ela traz consigo o excesso, né? Ela traz consigo o poder, ela traz consigo o domínio. Como nós temos centenas de milhares de milionários pelo mundo afora, de bilionários pelo mundo afora, que nas suas casas as torneiras são de ouro. Tem problema? Não. Mas uma parte deveria ser para Deus, outra parte deveria ser para ajudar os pobres, os necessitados. Veja onde está o problema que Tiago está querendo nos dizer. Tem ricos indo para o céu, mas não ricos avarentos, não ricos orgulhosos, não ricos que pisam nos outros e têm uma balança desigual, não ricos injustos, que maltratam, que humilham aqueles que trabalham para ele, ou seja lá quem for, porque ele acha que ele tem um carrão, uma mansão, uma casa na beira da praia. Tudo isso vai passar. E nada disso é o que impede a gente de ir para o reino de Deus. O problema é o que está aqui dentro. A riqueza em primeiro lugar, ao ponto de desequilíbrio. Esse é o problema. Ajuntar riquezas, se arregalar e dizer: não preciso de mais ninguém. Não preciso de mais nada. Deus odeia essas coisas, porque Ele quer que a gente dependa dEle. Se a gente analisar, quando Deus mandava o maná do céu ali para o povo, eles tinham que colher a porção diária, porque no outro dia eles iam até Deus para buscar novamente o seu sustento. E aqueles que não confiavam em Deus, e eles pegavam uma porção dupla, aquela porção ficava cheia de bicho. Veja bem que comparação, que Deus quer que a gente dependa dele e não que amontoe no sentido de não precisar. Quer economizar? Economize. Economize para viajar, para conquistar, mas não ao ponto de ser avarento, né? Já tá bom, né? Vamos ao próximo conselho, mais alguns conselhos de Tiago.
Agora ele vai falar assim: irmãos, tenham paciência. Olha o domínio próprio aí, olha a paciência, olha o fruto do Espírito, até que o Senhor venha. Vejam como os lavradores esperam com paciência que a sua terra dê colheita preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Se é algo que Deus nos prometeu, primeiro, é que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Em segundo, que ele voltaria. Ele está às portas. Nessa época, cerca de 2000 anos atrás, o Espírito Santo já estava falando, logo ele virá. Para Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Nós não estamos nesse plano de tempo de Deus. Ele sabe o melhor para as nossas vidas. E ele está dizendo para nós: paciência, paciência, não desista, não retroceda, não vá pelo caminho dos ímpios, não vá pelos conselhos deste mundo, não tenha amizade com este mundo. Paciência, logo o Senhor virá. Ele voltará para levar a sua igreja. Paciência. Não peque. Se pecar, tem um advogado, confessa os pecados, que o Senhor é misericordioso. Mas que o pecado seja um acidente, não um hábito, não um cotidiano. E ele continua: irmãos, não se queixe um dos outros, para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Estudamos no capítulo 4 que não haja o hábito de julgar, de falar mal das pessoas. Porque com a mesma medida com que nós julgarmos as pessoas, nós seremos julgados. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. Olha, temos muitos exemplos, muitos. Não somente relatados na Bíblia, mas relatados em Atos capítulo 29, que significa esses mais de 2000 anos que nós vivemos com homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pregando a palavra, insistindo, ficando de pé, consagrando as suas vidas, morrendo e sendo presos por amor a Cristo. Porque ainda tem muitos países nessa prática anticristã, anticristo. E ele continua dizendo: acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim quando for sim e não quando for não, para que Deus não os condene. Outras versões diz que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Imagine se a minha resposta deve ser sim, e eu jurei por Deus e falei não, eu tô colocando Deus no meio do meu juramento e falso. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Se é para ser sim, é sim. Se é para ser não, é não. Não existe meio termo. Não existe mais ou menos. Não existe aquela expressão assim: aquela pessoa está meio vivo. Aquela pessoa está meio morta.
Não. Ou ela está viva ou ela está morta. Então Deus está nos pedindo que o seu falar seja verdadeiro. Verdadeiro para falar sim, verdadeiro para falar não. E não coloque Deus no meio desse juramento, porque nós somos falhos e com certeza podemos falhar no nosso julgamento, no nosso entendimento. Seja sim, sim, não, não, e não coloque Deus no meio como juramento. Se algum de vocês estão sofrendo, ore. Se alguém está contente, cantem hinos de agradecimento. Se alguém de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome de Jesus. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e ainda perdoará os pecados que tiver cometido. Olha, se está sofrendo, chore. Se está contente, sorria. As pessoas querem colocar padrões para as nossas vidas. Eu não posso chegar numa pessoa que perdeu um ente querido e falar com ela, não chore. O próprio Eclesiastes, capítulo 3, diz: há momento para chorar, há momento para sorrir, para nascer, para morrer. É esse o momento. É de luto, é de dor, é choro. É de conquista, é de alegria. Sorria, cantem louvores. Não vamos mudar as coisas. E nem trazer uma falsa espiritualidade que tá sofrendo, tem que estar dando gargalhada. Ai, não é essa a vontade de Deus. Não é assim que funciona. E aí ele diz: agora, tem alguém entre vós doente? Chame um presbítero. Chame um cristão maduro. E não o vizinho ímpio. E não um familiar ímpio que não vai saber o que fazer com o nosso problema. Chame alguém maduro, específico, ungido, porque essa pessoa de fé pode me ungir, pode te ungir, orar pela enfermidade, ser curado na enfermidade e ainda ter os pecados perdoados, porque tem uma obra neste meio aí. Os pecados perdoados é quando há arrependimento de pecado, quando eu me deparo com a luz de Cristo Jesus, a sua santa palavra, a sua obra e os pecados são perdoados. E ele continua dizendo: portanto, confesse os seus pecados uns para os outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O que está querendo dizer com confessar os nossos pecados para os outros para serem curados? A mesma situação aqui. Um cristão maduro. E ainda falo sobre a ética. É mulher? Procure uma pastora, uma missionária, uma obreira. É homem? Procura um pastor, um obreiro, uma pessoa mais madura. Confesse para ele. Ele vai orar com a gente, conosco. E aquele pecado cometido, por mais horrendo que seja, Deus há de ter misericórdia para nos perdoar e sermos curados. Mas não é com o padeiro que eu vou buscar. Não é com o ímpio que eu vou buscar. Não é com o engenheiro. Eu vou buscar a especialidade. Um irmão maduro, espiritual, que vai ouvir os meus pecados e eu vou ser curado. O cristão maduro não pode, não vai se escandalizar por nada. E ele continua: o profeta Elias, sendo um homem como eu, como você,
Ele orou para que não houvesse chuva e por 3 anos e meio não houve chuva. E depois orou para que chovesse e houve chuva. Quer dizer, a fé que habitava em Elias é a mesma que habita em mim. A diferença é exercitar, é colocar em prática. E ele termina dizendo: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro fizer voltar para o bom caminho, lembre-se disso. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Olha como Tiago termina. Eu já ouvi falar de um ministério chamado Centésima Ovelha. Que coisa maravilhosa! É a igreja se preocupando com aquele que se desviou. É a igreja indo atrás daquele que se desviou. E aqui diz, se você viu essa centésima ovelha que se perdeu, for atrás e ajudá-la ela a voltar, você fará com que muitos pecados sejam perdoados e amontoará sobre si as bênçãos de Deus. Assim Tiago termina a sua carta. São muitos conselhos para que nós possamos meditar. Que Deus nos ajude, nos dê graça para ruminar toda essa palavra. E a mais importante para mim é: seja praticante de tudo que Tiago nos trouxe, inspirado pelo Espírito Santo, e não somente ouvinte, em nome de Jesus.